Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme Inimiga Perfeita, um suspense psicológico que acabou de entrar no catálogo da Netflix e que me surpreendeu. A produção é uma adaptação de um best-seller e foi lançada em 2021. É curtinha e cheia de reviravoltas. Aqui nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não conhece a produção e também faço um final comentado para quem já assistiu. Então, se você somente quiser conferir a segunda parte do vídeo com spoiler, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço análise sem spoiler. No filme Inimiga Perfeita, um arquiteto acabou de dar uma palestra em Paris e ele corre para pegar um táxi porque tá atrasado para pegar um avião. No meio do trânsito, uma jovem aleatória que ele não conhece bate na janelinha do carro em que ele está pedindo uma carona. Ela está tentando ir para o aeroporto que nem ele e não consegue achar um táxi disponível. Ele decide ajudá-la e, como consequência, os dois acabam perdendo os seus respectivos voos. Enquanto o arquiteto espera pelo próximo avião, ela tenta puxar papo com ele. Sem motivo algum, essa jovem decide contar a história da sua vida para ele. Do nada, assim. Ela encontra um desconhecido e fala: você aí, vem cá. Vou te contar a minha história. Assim, do nada. Para resumir a sua trajetória, ela decide contar 3 passagens da sua vida. Uma nojenta, uma assustadora e outra que termina em amor. Conforme a guria vai contando a história da vida dela, o arquiteto vai ficando cada vez mais assustado com aquela jovem. Quem é aquela garota e o que será que ela quer dele? Bem, o modo como o plot de Inimiga Perfeita foi trabalhado é bem envolvente. O filme acontece em um ritmo mais lento e pouco a pouco você vai estranhando aquela conversa entre esses dois sujeitos. Ele consegue intercalar passado e presente. Na verdade, boa parte dele acontece no passado, por meio da narração da personagem feminina. Muitas vezes o arquiteto apenas parece um figurante dentro daquela história porque ela consegue preencher todos os vazios que existem dentro daquela narrativa. Alerto vocês que nessas histórias que a personagem conta quase não se rola diálogos, ou seja, é uma produção silenciosa, digamos assim. O silêncio impera e você se concentra apenas na voz da personagem. Eu gostei bastante dessa estratégia e acho que souberam aproveitar muito bem a protagonista feminina, mas não posso falar o mesmo do protagonista masculino. Ele é meio entediante e, honestamente, a atuação não é lá mil maravilhas. Um ponto que não contribuiu para essa atuação meia boca do ator foi a escolha do diretor em conduzir toda a história em inglês. Foi no mínimo curiosa essa estratégia, visto que o diretor é espanhol, o protagonista masculino é polonês e a história se passa em Paris, na França. Por conta disso, os diálogos são extremamente limpos e robóticos. Parecia que o negócio estava sendo dublado em inglês. Provavelmente isso não vai incomodar ninguém que assistir o filme dublado em português, mas quem assistir no áudio original provavelmente em algum momento vai se incomodar. Bem, de toda forma, a tensão que existe em Inimiga Perfeita não foi atrapalhada por conta disso. Pelo menos ao meu ver. É aquele filme 880. Muitos vão amar pelo mesmo motivo que outros irão odiar. Particularmente, eu amei acompanhar a história, gostei bastante, fui ficando cada vez mais e mais envolvida conforme os minutos passavam. E eu sabia que era apenas questão de tempo até rolar algum plot twist. Você espera que esse tipo de história tenha alguma reviravolta. Dito e feito, isso aconteceu, mas não tivemos apenas uma reviravolta, tivemos 2 reviravoltas nessa história. Esse suspense psicológico sabe muito bem brincar com as nossas mentes, mas ele carrega um ritmo mais lento e também um final que pode desagradar algumas pessoas, pois não rola um desfecho exatamente feliz. Rola apenas uma metáfora. Contudo, gostei bastante dele e aproveitei a experiência. Se você já assistiu o filme, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Agora também deixo um alerta, irei comentar o final da história. Então, se você não assistiu e
Inimiga Perfeita, pausa esse vídeo e volta depois, combinado? E agora bora comentar sobre aquele final controverso. Bem, descobrimos no final de Inimiga Perfeita que tudo aquilo que o arquiteto viveu foi apenas um grande delírio dele. A inimiga perfeita, a Tessel, na verdade, era o consciente do Angust. A personagem feminina representava o seu inimigo interior, ou seja, ele mesmo. Mas vamos por partes para compreender o que rolou nessa bizarra história. Segundo a Tessel, ela era holandesa e narrou para o arquiteto a sua triste infância, assim como o modo como ela matou a sua coleguinha apenas orando. Tempos depois, ela decidiu fugir para Paris e foi lá que ela conheceu uma mulher em um cemitério e se apaixonou por ela. Na verdade, ela desenvolveu uma estranha obsessão. Por longos 2 anos, ela ficou procurando essa mulher e quando finalmente ela conseguiu encontrá-la e teve a oportunidade de confessar o seu amor, ela foi rejeitada. Ela foi consumida por um senso de vingança e decidiu matar a mulher. O nome dessa mulher era Isabelle e ela era a esposa desaparecida do Angust. Mas a Tessel não era real, o arquiteto estava apenas revisitando seu passado por meio de outro rosto, por meio de outra pessoa. Todas as 3 histórias que ela contou parcialmente aconteceram, porém não com ela, e sim com o personagem masculino. Essas histórias eram fragmentos da vida dele. A história da amiguinha que morreu por meio de uma oração dela, na verdade, era a história dele com um coleguinha que ele desejava que desaparecesse. Não fica muito claro pra gente se o personagem realmente matou esse amiguinho quando era criança, mas ao meu ver, isso não aconteceu. Já que, como a gente bem observa na história da Isabelle, que eu já comento mais pra frente, sabemos que o arquiteto tinha a mania de tentar colocar coisas dentro da própria cabeça. Ele falava certas coisas repetitivamente até acreditar. Por exemplo, ele fala que a esposa dele, a Isabelle, está desaparecida, mesmo sabendo que foi ele quem matou ela. Logo, não acho que ele matou um garoto na infância, mas ele orou para que essa criança morresse e, de certa forma, ele se convenceu que as orações dele foram atendidas. No cemitério, ele realmente chegou a conhecer a Isabelle e ficou fascinado por ela. Só que, diferentemente da história da menina, no final, ele acabou casando com essa paixão dele. Mas lá no fundo, ele sabe que na primeira vez que ele viu a Isabelle, a futura esposa, ele desejou estuprá-la. Quando a Isabelle tentou deixar o marido, ele não reagiu muito bem e acabou matando ela e chamou essa ação de o crime perfeito. E por quê? Segundo o arquiteto, se um criminoso está livre, significa que seus crimes são perfeitos por natureza. Ele matou a esposa por medo de perder ela, mas logo depois percebeu que ela tinha feito um teste de gravidez e ela estava grávida. Com isso, o arquiteto criou uma imagem da filha dele, como ela seria se ela estivesse viva hoje. Ou seja, ele tenta se convencer que a esposa dele fugiu para a Holanda, a filha dele nasceu e está viva, está bem, e ele não cometeu nenhum crime. Depois que ele matou a Isabelle, ele jogou o corpo dela no local em que estava sendo construída a expansão do aeroporto. E aí fica fácil compreender por que a filha dele só apareceu neste momento. Porque ele tem todo um histórico com o aeroporto. Ele projetou toda a arquitetura dele e também enterrou a esposa dele naquele local. Por isso que naquela maquete ele enxerga uma poça de sangue. Representa a esposa dele. Aquele local era um grande túmulo. E a infância triste da Tessel é exatamente a infância que o Angust teve? Não. É a infância que ele acha que a filha dele teria, a infância que ela merecia, pois provavelmente ela herdaria os genes do pai, ou seja, os pecados dele também. E porque essa personagem é a representação da consciência dele e não a Isabelle? Porque ele carrega remorso por ter matado o filho ou a filha dele antes de nascer, já que ele matou a esposa grávida dele. Quando finalmente os 2 personagens estão cara a cara no banheiro do avião, naquele confronto final, observamos que ele pede para ser morto. Ele quer que sua consciência o mate por conta de seus crimes e o liberte da culpa. E dessa forma, a Tessel tenta enterrar ele em uma mistura de concreto que aparece no banheiro do avião. E isso claramente é uma lembrança do crime dele, o modo como ele enterrou o crime dele. Mas logo ele conseguiu sair daquele concreto e acabou enterrando a filha dele no concreto. E, em outras palavras, ele acabou matando a sua consciência, né? Ele acabou enterrando
buscando o seu inimigo interior. No final, ele volta para o assento dele e tenta se convencer que a Isabelle está só desaparecida e provavelmente está viva em alguma parte do mundo, assim como a filha dele. E provavelmente você deve lembrar daquela frase que ele fala para Tassel: uma mentira precisa ser repetida mais do que a verdade para ser acreditada. Ele repete uma mentira exaustivas vezes até começar a acreditar e, consequentemente, se esquecer da verdade dos crimes que ele cometeu. Bem, se você tem alguma dúvida ainda ou se você tem uma visão diferente sobre o final da história, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar com vocês. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!